Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao programa De Frente com a Pastora Bela. E eu estou aqui com uma mulher incrível, gente. Ela é doutora, ela é mãe, ela é esposa, uma mulher abençoada e muito inteligente. E hoje nós temos aqui muitas perguntas para fazer para ela, que é a dúvida de todo ser humano que tem nariz. O nome dela é doutora Natália Campos. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Bela. Muito obrigada pela apresentação, né, carinhosa aí, pelo convite. Sou muito feliz de contribuir aí com respondendo as perguntas, tirando as dúvidas e contando um pouquinho da minha trajetória aí também para vocês, que de alguma forma possa inspirar algumas mulheres a seguir o mesmo caminho. Ah, com certeza, gente. Tenho certeza que a história dela vai inspirar vocês. Então já vamos começar. Me conte como que foi a sua origem, a sua infância, onde você nasceu. Vamos lá, Bela. Eu sou médica, né, gente? Otorrinolaringologista. E eu nasci em Recife, Pernambuco. Eu não sou original de São Paulo, eu vim parar aqui. Um beijo para Recife. Maravilhoso. Sou filha de engenheiros, então não tinha nenhuma referência na minha família em relação à medicina, né? Médicos ali para me inspirar. Mas essa coisa do cuidado sempre permeou muito a minha vida. Então, assim, eu cuidava muito das minhas bonecas, fazia cirurgia nas bonecas dela. Minha mãe falava que eu abria as bonecas todas. Olha, já tinha um lado médico ali. Tinha ali um instinto, né, que vinha desde muito pequenininha. E assim eu segui, sempre fui muito estudiosa nessa parte da escola, sempre primeira de classe. Tem cara mesmo, Tenho CDF, cara de CDF, super, né? super. Então assim, isso foi uma coisa que eu já queria fazer medicina, que a gente sabe que é uma faculdade difícil, né? Que requer muita dedicação. Então isso permeou toda a minha educação lá em Recife. E assim foi, eu fiz o vestibular, passei na Federal de Pernambuco, que foi uma maravilhosa escola. Sou formada há 17 anos, esse ano faço 17 anos de formada. E acabando a faculdade, Bela, eu decidi fazer otorrino, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Na verdade, eu nunca tinha tido problemas nasais. Eu morava em Recife, né? Diferente daqui de São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lá é super quente, Super gostoso. quente, úmido, gostoso. Não tem muitas amo. mudanças de temperatura, como Não. acontece aqui em São Paulo. Então é mais tranquilo pro nariz. Eu nunca tinha tido nenhum grande problema otorrinolaringológico. Mas foi num plantão ali na minha formação ainda como acadêmica, que eu comecei a me interessar pela otorrino, achei muito dinâmica. Eu sou uma pessoa tenho muita energia, então era muito dinâmica a otorrino. Cada paciente que entrava era uma história completamente diferente. Então isso me instigava, muitos procedimentos, né? Então eu lembro muito do primeiro plantão que eu acompanhei ali de otorrino. Entrou um paciente, era uma barata no ouvido. Eu falei, nossa, gente, é uma barata no ouvido. O outro já era um problema nasal, era uma sinusite. O terceiro já era uma rouquidão. Então, era uma coisa muito dinâmica. A gente passava por todas as idades, né? Na otorrino, a gente atende desde criança até idoso. Então, isso era uma coisa que me atraía na otorrino. Sim. Então, eu comecei a gostar, fui me aprofundando. Acabei vindo fazer um estágio aqui, em São Paulo, na USP, no HC, né, ali em Pinheiros, e me apaixonei mais ainda, cada vez mais, e decidi que realmente eu iria fazer otorrino, e eu queria vir para São Paulo fazer a melhor formação que eu pudesse fazer, pensando em dar realmente o melhor ali para o meu paciente, a melhor informação, né? Passar o conhecimento para aquele tratamento, para aquela pessoa da melhor forma. E assim fiz, deixei minha família inteira lá, eles ainda estão lá em Recife. Eita. Minha irmã, meus pais, né? Deve ser difícil, você aqui e Sim. eles lá, não é? Sim, Bela, sinto falta. Ah, imagino, né? Mas vim,
fazer a residência, vim pro HC, passei, uma residência super concorrida, difícil, mas vim, passei, fiz USP e minha ideia era voltar, tá, Bela? Na verdade, né? Era me especializar aqui, fazer da melhor forma que eu pudesse fazer aqui. Mas acabei conhecendo meu marido. Ah, você conheceu ele aqui? Conheci ele aqui. Nossa, que legal! Pensei que fosse lá. Não, foi aqui. E aí, acabei ficando. Hoje em dia tenho 2 paulistinhas, né? Tem a Laura de 8 e a Júlia de 3. Gente, eu preciso interromper para fazer um comentário. As 2 bebês são lindas. Que coisa linda. Elas são mesmo. E aí, vieram os outros desafios, né, Bela? Porque com o casamento, a maternidade, a gente acaba tendo que se dividir ali, né, entre todas as nossas funções. E eu sou um pouco perfeccionista. Um Então, pouco, uma perfeccionista em recuperação. Então, para dar essa atenção plena ali, né, para todas as áreas da vida, assim, não é uma coisa tão fácil. Eu acho que muitas mulheres passam por isso, né? Sim. Então, acho que esse caminho realmente vai trazendo para a gente as soluções, né? A gente vai entendendo onde a gente é essencial, onde não, qual é o mais importante naquele momento. Porque, sem dúvida, para mim, a minha profissão é maravilhosa. É incrível. Eu consigo trazer esse cuidado para as pessoas, né? Mas a família é a base, né, Bela? A família é a base. Se a gente não tá bem na família, a gente não consegue estar bem nos outros momentos. Isso é verdade. Então, trazendo a família como base, eu venho seguindo aí esse caminho que culminou recentemente aí, né, com a abertura da nossa clínica. Digo nossa porque é minha e do meu marido. Sim, então, é um projeto familiar também Legal. Que é o Instituto Premier, que, como o próprio nome diz, essa coisa desse esmero, esse ecossistema realmente de excelência que a gente busca para trazer um ótimo atendimento para os nossos pacientes. Ai, que legal, gente. Eu vou tirar um dia para ir lá, que eu tenho vários probleminhas aqui. Ela já me deu umas dicas importantes, nós vamos passar para vocês daqui a pouco. Mas, doutora, me conta, qual foi o seu maior desafio nessa época dos estudos? Que nós sabemos que essa área da medicina, ela é difícil. Não é todo mundo que tem essa capacidade para estudar assim e passar, né, todas essas expectativas para chegar realmente a ser uma doutora. Bela, eu acho que a gestão do tempo, né, é super importante. Mas eu acho que a gente tem que ter foco, constância, porque o sucesso, gente, ele é alcançável e treinável, né? Então, se a gente quer aquilo, fui passar ali naquela residência, naquele vestibular, mas você que está escutando a gente pode ter outro objetivo ali. Se você quer aquilo, é ter foco, ter constância, ter paz no coração, que vai dar certo, siga o seu caminho, né? Sem dispersar ali, que dá certo, sabe? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar certo. O segredo é a constância, então. Eu acho que o segredo é a constância. Sim. Eu acho que isso é uma bela qualidade. Ser resiliente, né, Bela? Porque não é tão fácil ser constante. Sim. Porque a nossa vida tem altos e baixos ali, né? Então, se a gente for, vou estudar hoje porque eu tô feliz, amanhã já não tô tão assim, não vou estudar, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, né? Acho que a constância realmente é um segredo. Incrível, muito legal. Para as mulheres que estão nos assistindo, para as minhas amigas que chegaram a desistir dessa área da medicina, temos aqui um exemplo de uma mulher vencedora. Tenho certeza que vai falar muito com você essa história. E me conta como que você conheceu seu marido aqui. Você veio para cá na intenção de estudar, fortalecer mais essa área e de repente aparece o príncipe, conta. Sim, a gente se conheceu numa festa e a gente se aproximou muito rapidamente e foi tudo até bem rápido ali no nosso caminho. Acho que 1 ano e pouco depois a gente já estava casado. Uau, foi rápido. Foi rápido.
Mas acho que a gente se encontrou em momentos que tanto eu quanto ele já estávamos sabendo o que queríamos, enfim. Ah, isso faz toda a diferença. E linkou ali os nossos objetivos, nossos sentimentos do momento, né? E aí, aqui estamos com 2 filhas, 10 anos de casada, mês que vem. Glória a Deus, que lindo, parabéns. Obrigada, Bela. Muito bom. A gente sempre pergunta sobre isso, porque nós temos bastante famílias que nos seguem, né? Sim. E às vezes tem ali a história que eles vão se identificar. No caso, você não estava procurando alguém. Você Não. veio na intenção de estudar e de repente veio a oportunidade. E na verdade eu estava acabando a minha residência para ir embora, voltar para minha casa, Olha né? aí, gente. Então mudou todo o rumo aqui e estamos aqui até hoje. Já estamos mais paulistas do que ele, é carioca, eu sou pernambucano, mas estamos mais paulistas do que... Você já tá com o nosso sotaque, Já tá? tô um É bem pouquinho, difícil né? perceber que você é pernambucano. Mas uma hora ele sai. Aguarda que temos tempo para ele sair. E conta pra nós quantos anos você tem, doutora. Você tem carinha de bebê. Mas agora, terça-feira que vem, tô fazendo 42 anos. Meu Deus, para tudo. 42 anos. Ela vai passar a lista dos cremes pra gente, tá? Telefone da dermatologista. Ó, o telefone da dermatologista, os tratamentos de beleza que ela fez, os cremes que ela usa noturno. Queremos saber. É isso, né? Não, mas eu me cuido bastante. Eu acho que cuidar da saúde é uma coisa que eu venho trazendo como um pilar importante da minha vida agora nos últimos tempos. Faz diferença, né? Inclusive no envelhecimento na pele. Nossa, eu nunca esperava que você tivesse essa idade. Meu Deus do Então, céu. alimentação, exercício, né? Sim, tem são que coisas que eu cuidar. presto bastante atenção. E me fala mais sobre esse instituto que você abriu com seu esposo. Sim. Fala pra nós onde é o tipo das pessoas que você atende. Lógico. Então, o Instituto Premier era um sonho, né, que se realizou ali. A gente tem 1 ano e 4 meses da inauguração. É uma clínica multiprofissional, então tem eu como otorrino, tem alguns outros otorrinos comigo, mas tem outras especialidades também ali permeando o nosso atendimento. A gente pensou no Instituto Premier como um local de atendimento de excelência, que unisse a ciência, né, o melhor que a ciência pode oferecer, né, um atendimento empático, um atendimento com muita personalização, e ali um ecossistema que a gente conseguisse resolver a grande maioria dos problemas do paciente ali dentro da nossa clínica. Então, a gente tem bastante tecnologia, recursos, exames, para a gente conseguir absorver esse problema e que o paciente saia da clínica com ele resolvido. Ai, que legal. Eu preciso ir, gente. Precisa. Já vou marcar com ela aqui. E me conta, como que você consegue dar conta de tantos afazeres? Eu tenho um ministério de mulheres aqui, né? E também sou mentora. E o desafio de todas as mulheres que me procuram é conseguir dar conta de tantas coisas. É ser mãe, é ser esposa, é ser doutora, é tanta coisa, né? Sim. E a gente tem esse problema, eu falo problema, porque tem hora que chega a ser pesado de tanta coisa Sim. que a gente tem que fazer e não deixar a peteca cair, como diz as meninas, né? Porque o tempo é finito, né, Bela? A gente precisa direcionar ali. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer eu não dou conta de tudo, meninas. Aí, ó, uma dica importante, porque você quer dar conta de tudo. Eu acho que a gente vai ter áreas que a gente está priorizando naquele momento, em detrimento de outras. Então, assim, eventualmente, inexoravelmente, uma área vai estar mais bem assistida e outra vai estar um pouquinho descoberta ali. Sim. E eu acho que o jogo da vida é essa tentativa do equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio mesmo nunca vai chegar. Acho que é sempre a nossa busca de chegar nesse equilíbrio. Mas eu tento organizar a minha agenda de uma forma bem a mais otimizada possível. Mas realmente, eu brinco que eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho muitos filhos, porque todos os meus pacientes são meus filhos. Então, ai, que graça, né? gente. Então,
Eu ligo, eu pergunto se está usando a medicação, se fez o exame, Que está na hora de legal. voltar. Então, assim, realmente dá trabalho, Sim. né? Cuidar das pessoas dá trabalho. Mas eu acho que quando a gente faz com amor, e tudo que eu faço na minha vida eu faço com muito amor. Então, Eu percebo isso, tá? que Você tem bom, um diferencial, assim, muito forte. que Você tem muita empatia, fico né? feliz de Dá você pra perceber. perceber que você trata eles como se fosse família. E Sim, a gente tá num tempo que a gente precisa ser acolhido, né? Isso é muito total. Eu acho que importante. a atenção É. é um diferencial, né? Uhum. E nesse tempo de inteligência artificial, você pode jogar no chat GPT ali os seus sintomas e ele vai te dizer um diagnóstico. Muito provavelmente vai acertar. Mas eu acho que o diferencial da atenção, do acolhimento, do olho no olho, né? Do ser humano, eu Uhum. acho que isso faz diferença no tratamento, porque a pessoa chega fragilizada, a gente não vai no médico porque a gente tá É, ótimo, ninguém vai né? Sem nenhum feliz, né? problema. Ninguém vai feliz. A gente vai normalmente porque a gente já tá com um problema ali, tá com uma área de fragilidade, então a gente precisa desse acolhimento, desse olho no olho, dessa atenção e dessa empatia, sem dúvida. Uhum, entendi. E você consegue explicar para nós, como que você organiza a sua agenda, que hora que você acorda, Claro. para poder fazer café, cuidar das meninas, levar na escola, ir pro consultório, atender os clientes? Conta pra gente. Eu tenho um companheiro maravilhoso, né, que divide tudo comigo, então, Ô, Glória. exatamente. Acho que isso Isso é um muito meio importante. caminho andado, né? Claro. Mas eu costumo acordar mais cedo do que a minha família, um Sim. pouco mais cedo, em torno de 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Eu faço a lancheira das meninas, a bolsa para a escola, já tomo meu café ali. E dependendo do dia eu já saio, às vezes elas nem estão acordadas ainda, se eu for operar muito cedo ali. E aí eu vou pro consultório, eu vou operar, volto. Sempre que posso, pego elas na escola, tô com elas mais à noite e alguns dias ali pela manhã. E é assim que a gente vai dividindo. E no fim de semana sou 100% delas, então a gente dá prioridade. Elas estudam também integral, né, Bela? Então Sim. elas vão de manhã e voltam no final da tarde ali pra casa. Então é nesse momento ali no final da tarde e no fim de semana que eu tô 100% pra elas. Antes disso eu tô no consultório ali e fazendo meu exercício e cuidando de mim e também do consultório dos pacientes. Legal, pega essas dicas, gente, vai ser muito valiosa para vocês. E me conta como que foi para você ser mãe? Nós tivemos o Dia das Mães aí no Sim. domingo. Eu até fiz um vídeo lá nas redes sociais para parabenizar todas. E eu queria ouvir de você que é mãe de 2 princesas. Eu acho muito bonito a forma que você prioriza elas. Teve um dia que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, você falou assim, amiga, peraí que eu tô com as meninas, mais tarde eu te chamo. Aí eu já entendi. Você prioriza Sim. elas de uma forma muito importante para a infância, Sim. né? Sim. Como é uma profissão que me demanda muito, né? Ali quando eu estou com elas, eu tento ficar longe do celular, enfim, priorizando. Tempo de qualidade que a gente chama, né? Isso é Dando um incrível. tempo de qualidade. A maternidade, eu acho que vem, na verdade, né, reorganizar, ressignificar a nossa vida, né? Na verdade, é isso que foi pra mim. Antes eu era uma pessoa que vivia pra mim, né? Pelos meus interesses. Hoje, primeiro são interesses delas, da minha família, e depois os meus pessoais. Mas eu acho que isso é o sentido da minha vida, pelo menos, assim. Então, eu sou muito feliz de ter elas como prioridade. E eu não me vejo sendo de outro jeito, Bela, assim. Até pra gente fazer uma viagem, eu falo, ai, não, mas vamos levar elas, não vamos sozinha. A gente sempre prioriza, assim, os lugares que elas querem conhecer. Então, assim, é realmente uma prioridade máxima na nossa casa. Sim, eu vi. Achei muito legal. E, doutora, me conta de onde vem essa força espiritual que você tem para poder dar conta de tanta coisa. Eu começo o meu dia ali, né, pedindo essa força, né, me conectando com a minha fé, com Deus, faço uma oração. Ótimo. Então, eu acho que depois disso o dia já modifica, né? Já muda a vibração ali do dia. Então, tudo sai muito mais tranquilo. E mesmo quando não sai, a gente tem
essa serenidade de entender que é o processo. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que me traz muito para dentro de mim e me conecta comigo para começar o dia e os meus afazeres. Incrível. Eu também falo isso para as mulheres, né, do nosso grupo feminino. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de sair de casa, vai dobrar os seus joelhos, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, faça o seu devocional, porque isso traz uma força espiritual pra gente, Sim, né? A gente sim. nunca sabe o que vai acontecer durante o dia. Às vezes tem algum livramento que Deus queira dar, alguma aprovação que a gente possa passar. E ali a gente já tá preparado para O que der e isso. vier. É isso É mesmo. isso mesmo. E você tem esse ritual todos os dias? Todos os dias. Eu faço a oração e depois também, na sequência, eu faço uma leitura. Aí não necessariamente uma leitura em relação à fé ou à religião, Uhum. mas uma leitura, algum livro que eu queira ler, eu já faço a leitura de manhã para ir começar o meu dia. E essa coisa da leitura, da oração, eu acho que ele traz muito essa sensação de continuidade, Isso. de caminho, de avanço, né? Uhum. Quando a gente vê, a gente acabou um livro, nossa, acabei um livro, sou uma pessoa melhor, né? Aí já vai pro segundo e assim vai. Eu acho que dá esse norte do avanço, deixa ele palpável, eu acho que isso é bem interessante. Uhum. E como que é a sua rotina aos domingos? No caso, no domingo vocês não trabalham, ficam com as crianças, Ficamos com as funciona? crianças, a gente sempre vai à missa, Legal. com as crianças todo domingo. Elas também ficam lá numa área que é uma pré-catequese ali, uma Sim, pré-evangelização. Num momentinho ali separado da gente. É bem Uhum. legal, bem interessante. Acho que a gente precisa ter esse hábito em família, né? Isso, eu sempre falo aqui também, para as mulheres não deixar de vir à igreja aos domingos, né? A Sim, semana geralmente é muito corrida. A mulher trabalha, estuda, chega sim, tarde, vai dar banho nas crianças, vai fazer mamadeira, às vezes não dá tempo de vir. sim, Mas domingo é um dia que eu sempre falo, é o dia que você deve tirar para o Senhor e para investir na sua família, investir um tempo de qualidade, né? sim, E aí que é o segredo de tudo. sem Se dúvida. torna um dia Reenergiza diferente. para a semana, para iniciar a semana. Isso mesmo. E ouvir a palavra de Deus é tão bom, não é? Sempre. Como conforta o nosso coração, gente. Eu amo demais e sempre indico isso para todas, que a área religiosa, quando você se conecta com Deus, ela traz força para você organizar todas as áreas. Não tem jeito. E tem muita gente que me procura para os atendimentos e é uma das primeiras coisas que eu pergunto: como que tá a sua conexão com Deus? E sempre que essas pessoas estão com a vida conturbada, A espiritualidade geralmente fica um pouquinho para lá, né? elas não estão conectadas. Eu falo, vamos começar por aí. Qual religião você é? O que que é Deus para você? E aí a gente vai organizando tudo e começa pela espiritualidade, gente. Então, analise os fatos e vê aí se você está conectado com Deus mesmo, do que você precisa, né? É muito importante. Sem dúvida. E me fala assim, quais são os piores casos que você já pegou no seu consultório? Bela, eu trato bastante doenças nasossinusais, né? As rinites, sinusites em consultório. Faço bastante otorrinopediatria também, que são aquelas respiradoras orais, hipertrofia de amígdala, adenoide e também os roncos. Eu acho que os casos mais desafiadores, sem dúvida, são aquelas sinusites mais resistentes, né, ali. E também o ronco, né, de uma forma Gente. geral, o ronco uma patologia que demanda mais tempo, normalmente demanda várias intervenções, seja cirúrgico ou não, mas assim, demanda um empilhamento de ações para que a gente consiga ali o nosso resultado. Então, são pacientes sempre mais crônicos, mais desafiadores, que a gente tem que suar um pouquinho mais a camisa para conseguir resolver. E explica pra gente o porquê do ronco, doutora. E é tão ruim pra quem dorme, com quem ronca. Isso Fala é sério. É verdade. O ronco normalmente acontece por conta de momentos ali, obstáculos na via aérea, de obstrução, né? Então, se você tem o nariz muito entupido, ou tem uma amígdala muito grande, ou de repente a língua cai quando você dorme.
tem ali aqueles pontos de obstrução na via aérea durante o sono, que acaba fazendo esse barulho, né, do ar tentando passar, tentando vencer aquela obstrução. Então é daí que vem o ronco, que é o barulho, que na verdade muitas vezes vem acompanhado da apneia, que é aquela pausa respiratória, que aí é o que é mais importante e dá mais consequências aí ao seu organismo, porque pode aumentar o seu risco cardiovascular, de ter infarto, AVC. Olha. Então, o ronco pelo ronco já é socialmente muito ruim, Bela. Sem dúvida, dormir com uma pessoa que ronca Nossa. é muito ruim, né? Um beijo pra minha irmã. Olha isso, gente. Dedurei, É bullying. dedurei em rede nacional. Mas, sem dúvida, é pior ainda para quem ronca, né? Porque vai ter a qualidade de vida ali, a qualidade do sono ruim, vai trazer uma performance no outro dia prejudicada e, a longo prazo, pode dar doenças ali mais sérias, mais graves. Nossa, e a pessoa que ronca não percebe, né? Muitas vezes não percebe, tá dormindo, afinal, né? Gente, Mas tem alguns sinais, tá, Bela? Que a gente pode achar, acho que eu tô roncando. Às vezes as pessoas falam, eu acordei engasgada, assustada. Deve ter sido uma apneia, tá? Ou acorda com a boca muito seca, ou acorda à noite pra beber água, porque a boca tá muito seca, então quer dizer que tá respirando pela boca. Baba no travesseiro, dor de cabeça matinal ali ao levantar, uma sonolência importante durante o dia, dificuldade na concentração, dificuldade na memória. Isso tudo são sinais que você pode estar tendo um sono de má qualidade e roncando. Então, e falando sobre isso, gente, nós daqui de São Paulo temos um problema muito sério, né? Eu falei que eu ia te trazer, o pessoal já mandou perguntas antecipado. E todas as perguntas eu super me identifico, porque aqui é frio, aqui a temperatura muda assim radicalmente. De manhã tá um sol de arder a pele. E aí quando chega no fim da tarde, você já tem que colocar um casaco. Aí à noite tá quase nevando, tá um frio da Europa aqui hoje, entendeu? E isso faz a gente ter problemas respiratórios e é uma coisa que a gente não controla. Eu, por exemplo, até compartilhei aqui nos bastidores que quando tá frio assim, o meu nariz ele começa a coçar. Quando eu vou lavar o cabelo em casa para poder me arrumar, o nariz já tampa. Aí já muda completamente. E eu trabalho com a voz cantando, trabalho com a voz pregando, trabalho com a voz aqui no programa. E isso me prejudica muito, doutora. Sim. E eu queria saber, eu e o público de casa, quais são os cuidados que nós devemos tomar, porque é algo que a gente não consegue controlar. Sim. Essa mudança brusca de temperatura é muito ruim para o nosso nariz, né? Nosso nariz funciona como se fosse um termostato. Ele precisa preparar o ar para ele estar perfeito nos nossos pulmões. Para isso, então, ele aquece o ar, umidifica o ar, de certa forma. Então, se tá, de repente, no começo do dia, que São Paulo é campeão nisso, né? No começo do dia super frio, no meio do dia mais quente, depois frio de novo. É um período muito curto para o nariz conseguir se ajustar. Né? Então, se de manhã tá muito frio, ele precisa aquecer, umidificar mais. Tá mais quente na hora do almoço, ele precisa, de repente, esfriar o ar e não precisa umidificar tanto. E assim vai nesse ciclo, ele acaba se desorganizando. E isso causa os sintomas que a gente tem de obstrução nasal, espirros, coriza, coceira, que é a famosa rinite, né? Essa rinite que acontece quando da mudança do clima, normalmente é uma rinite não alérgica, né? Diferente daquela que a gente tem quando encontra um cachorro, um gato, uma poeira ali. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar um pouco isso, né? Tentar evitar essas diferenças bruscas de temperatura no seu microambiente, né? Então, se você está ali aquecidinho na cama, todo de pijaminha, aí você vai sair, aí já bota o pé no chão frio. Eu não faço mais isso. Isso, não faz mesmo, isso é ruim. Então, ter esse cuidado mesmo, pequenas mudanças de temperatura podem desencadear uma reação nasal ruim. Então, continuar com a meinha, botar um tapetinho, tomar um banho quente, não sair com... Acabei de tomar um banho quente, vou sair no frio ali, ficar dentro do banheiro, já secar o cabelo, né? Se de repente está muito seco, São Paulo também tem muita secura. Tem. Pôr um umidificador de ar no ambiente, beber bastante líquido, hidratar.
Lavar o nariz com soro fisiológico, né, Bela? Ah, sim. É uma medida excelente, ajuda o nariz a funcionar muito melhor. Sim. É barata, é disponível, todo mundo pode fazer. É só ter a constância que a gente estava falando aqui antes um pouquinho, porque ajuda demais ao melhor funcionamento nasal essa lavagem. Sim, e falando sobre o soro fisiológico, eu já tentei fazer isso várias vezes com meu nariz entupido. Tá. E parece que ele não entra Não entra. nas veias. Aí eu ficava apertando assim. E aí Uhum. uma amiga falou assim pra mim: Bela, você tem que usar o Nelsoro. Ó, Ixi. patrocínio Nelsoro, vou querer. E aí, menina, eu percebi que eu fiquei viciada naquele trem. Mas você desviciou já, Eu né, Bela? consegui. Graças a Deus. Eu consegui depois com uma outra amiga que me orientou. Ela disse que ela usou Nelsoro durante muitos anos. E aí Tá. eu entrei nisso porque eu, com a agenda lotada, cheia de compromisso, precisando do nariz bom para poder cantar, Sim. pregar por aí. Como que eu desmarco? E Sim. aí eu percebi que ele vicia. Você Vicia. pinga assim na hora, ele abre. Assim, é libertador, porque eu fico sufocada. Sim. Eu sou uma pessoa que sempre respirei pelo nariz, eu não fico com a boca aberta para respirar. Sempre uso o nariz para cantar, usar o nariz para trazer ar pro diafragma. Então, isso é muito frequente. E aí eu precisei do Nelsoro. Aí eu comecei a comprar um monte. Tinha Nelsoro no carro, Nelsoro embaixo da cama, Nelsoro embaixo do Ixi, travesseiro. viciada profissional. Nelsoro no armário, na geladeira, um monte de lugar. Aí eu falei, gente, não dá, não tô conseguindo mais viver sem esse trem aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Bela. Acho que é Ah. importante. Esse tipo de medicação descongestionante nasal não é uma medicação que a gente utiliza e orienta para ser usada cronicamente, continuamente. Eles podem ser usados em ocasiões muito pontuais, quando você está com a sinusite importante, não consegue dormir ali porque está com o nariz muito entupido, Sim. por curtíssimos períodos de tempo. Bela, mas como uma coisa contínua ali, diária, é muito prejudicial, porque você ganha uma rinite a mais, você ganha rinite medicamentosa, olha ele aí. machuca o nariz. Sim. Então você ganha rinite medicamentosa e ele tem esse efeito mesmo de droga, mesmo de vício, que você tem que estar usando sempre um pouquinho mais para ter aquele mesmo efeito. E aí ele acaba, ele é um vasoconstritor, então ele diminui ali a quantidade de sangue dentro dos cornetes, são as carnes esponjosas dentro do nariz, mas depois que você para de usar, ele volta maior do que ele era antes. É mesmo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa evitar, tá? Gente, Já que o soro coisa. fisiológico, não. O soro fisiológico é uma limpeza, vai remover, de repente, poeira, ácaro, pelinho de animal que tá ali te causando alteração nasal, vai melhorar o funcionamento do nariz e vai tirar catarro, secreção que eventualmente estejam por ali. Claro que só o soro fisiológico, Bela, muitas vezes não é suficiente para resolver os seus sintomas nasais. Porque Sim. se você tiver uma rinite alérgica, não alérgica, mista, sinusite que seja, você provavelmente vai precisar de um tratamento mesmo, que pode ser medicamentoso, com sprays nasais, antialérgicos. Você pode usar uma vacina para rinite, desensibilizando essa rinite, né? Pode até precisar de cirurgia, enfim. Então, o ideal realmente é ir no otorrinolaringologista para que ele guie esse caminho e você entenda quais são as possibilidades. O que não pode acontecer, o que não deve acontecer é você ficar com essa qualidade de vida prejudicada, porque o nariz prejudica demais a nossa qualidade de vida. Nossa, horrível, horrível. Então, a gente precisa evitar isso, né? Melhorar a nossa qualidade de vida e com um caminho ali que pode ser de diversas formas. Hoje em dia tem medicações muito modernas, então a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, sem precisar tá jogando Nelsoro ou similares aí para dentro do nosso corpo. E também dá outros efeitos colaterais, né, Bela? Faz vasoconstrição também na parte coronariana, pode aumentar a pressão arterial, pode precipitar arritmia, então é evitar. Gente, ó, eu tenho muito amigo viciado no Nelsoro, eu vou mandar esse corte para todos vocês, nós vamos dar as mãos e todo mundo ir lá no consultório da doutora, Isso, viu? Gente, isso aí, vamos lá. Porque precisa de libertação aí nessa área do Nelsoro. É verdade. E realmente ele vicia.
E aí a minha amiga disse para misturar ele com soro fisiológico e diminuir a quantidade. Isso é uma estratégia de desmame, né? Que a É, gente usa. porque ela ficou viciada durante anos, eu tava indo pelo mesmo caminho, assim, antes de subir ao palco, eu tirava o Nelsoro do bolso, colocava assim, respirava, aí depois subia. Aí, quando passa o efeito, começa a secar Desespero. tudo aqui, dá uma sensação de Não, a sufocamento. gente precisa de um tratamento perene, né, Bela? Então, Um tratamento que continue ali, que seja uma coisa que você não se vicie, não faça mal pra você, pro seu nariz, pro seu corpo. Ao contrário, que te melhore, né? Não que te piore. exatamente. Aí eu lá ao vivo na gravação com o Nelsoro aqui, depois que passou o efeito, eu tive que virar as costas, pingar e voltar de novo. E todo mundo percebendo, tipo, que eu virei as costas pra poder pingar o remédio. É complicado, gente. Então vamos resolver essa situação aí pra quem é Sim. viciado em Nelsoro, porque realmente é prejudicial à saúde, né, Precisa, doutora? Bela, diagnosticar bem, né? Entender a que você tem alergia, se realmente é alérgico, se é alérgico ou não, porque esse caminho aí, a gente só trata bem, eu costumo dizer isso, né? Uhum, A gente só trata bem o que a gente sabe o que é. uhum. Se a gente não sabe o que é, a gente tá igual Alice no País das Maravilhas, vai pra Isso. qualquer caminho serve. Aham. Então, se a gente sabe bem o que é, diagnostica bem, a gente tem toda aquela gama, aquele rol de opções pra gente tratar. E com certeza vai ter uma excelente pra você, vai deixar você muito bem e livre desses problemas. E outra pergunta, doutora, que todo mundo quer saber. Me fala sobre esse negócio de rinite. É uma coisa assim absurda, todo mundo tem, ataca em todo mundo. Fala. A rinite é uma doença extremamente prevalente, né? Principalmente nas grandes cidades, que tem essa coisa da poluição. São Paulo ainda tem essa coisa da mudança térmica rápida. Uhum. Então, realmente, é uma doença extremamente prevalente, que tem bastante... tira bastante a nossa performance e qualidade de vida. Tem diversos estudos falando sobre isso, Bela. Concentração nas crianças, prejuízo até nas atividades escolares, de trabalho, né? E aí, muita gente negligencia, porque é uma doença que a gente vai aprendendo a conviver ali, né? Não mata, né? Então, a gente fala, mas chega um momento que não dá mais, né? Nossa, Então, é aqueles horrível. espirros em salva, aqueles 20 espirros ao amanhecer. Eu. Olha só, tá vendo? Bela tava precisando mesmo dessa entrevista, né, gente? Vocês estão vendo. Então, nariz sempre muito cheio, principalmente ao acordar, tem que sempre assoar, anda sempre com descongestionante. Então, isso prejudica a nossa qualidade de vida, a qualidade do nosso sono e, consequentemente, a nossa atenção no trabalho, nas outras Isso. atividades. Então, diminui a nossa performance global. Sim. Então, rinite é uma doença que tem tratamentos extremamente eficazes, né? E precisam ser tratados porque a gente precisa viver bem, melhor, com qualidade, né? Não adianta a gente viver... Tem uns estudos aí mostrando que parece que a pessoa que vai viver até 150 anos já nasceu, né, Bela? Mas não adianta viver 150 anos com a qualidade ruim, né? A gente precisa viver bem esse tempo que a gente tem. Exatamente. Então, viver bem também perpassa por uma qualidade de vida nasal ali, interessante, sem sintomas. Então, um nariz bom, a gente esquece que tem nariz, né? Aham. Então, ele não é para coçar, ele não é para obstruir, não é para ter catarro, não é para ter espirro, é simplesmente para respirar. Uau! E mais uma pergunta que as meninas perguntaram sobre essa questão de quando ela sente que tá coçando o peito e começa a criar uma secreção e a secreção quer sair, elas perdem o controle. Algumas delas comentaram que já até desmarcou compromissos porque a coisa ficou feia, a cara ficou inchada, o olho saiu pra Sim. fora. E Tá aí? parecendo uma crise alérgica, né? Ou até uma Isso. crise de rinite junto com alguma coisa de bronquite, asma. A rinite e a asma são doenças amiguinhas ali, irmãs, que podem vir juntas, associadas, e a gente tem que sempre jogar um olho sobre isso também. Quando o paciente chega com rinite, com alergia ali no nariz, ele pode ter alergia em outros locais também, né? Nesses momentos de crise, a gente precisa ter uma estratégia para sair dela. Então, usar um antialérgico, ou de repente uma bombinha, se for o caso da asma, né? Sim. Lavar o nariz,
Então, precisa entender melhor como que é essa crise, mas tá me parecendo uma crise maior Isso. que precisa ser utilizada provavelmente alguma medicação antialérgica para poder continuar aí nos compromissos e não precisar desmarcá-los. Então, existe tratamento Existe. Tratamento para isso. existe. Esse tratamento crônico, né, que vai te deixar com o mínimo de crise possível, mas se elas acontecerem, existem também medicações para te tirarem da crise. Sim, e você poderia orientar a gente qual tipo de medicação que a gente poderia tomar? Porque elas escreveram também, e eu também tenho esse problema de tomar um antialérgico e sentir sono. Eu sou uma mulher que não dorme à tarde. Assim que eu acordo, eu sou super ativa, só durmo à noite. Mas quando se toma esse antialérgico, parece que derruba a gente, acaba com a nossa energia. Minhas amigas falam, Bela, vou deitar, quando eu acordar eu te chamo. Assim, parece que Você vê que é a morreu. Bela e as amigas, né? Assim, vamos ver esse ambiente aí, né? Bela, foi ótimo você levantar esse ponto. Existem medicações antialérgicas, são consideradas medicações de primeira geração, que a gente chama, que são medicações mais antigas e acabam atravessando o que a gente chama de barreira hematoencefálica e leva um pouquinho de sedação mesmo lá para o cérebro da gente. Então a gente fica sonolenta, tá? Essas não são as melhores medicações para te tirar de uma crise alérgica. Muitas delas, inclusive, podem dar até aumento de peso, fome. Então, a gente não quer, né? Existem os medicamentos de segunda geração, tem muitas opções no mercado que são medicamentos, tem uma posologia, uso mais tranquilo, uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo, e não tem esse efeito de sedação, não passa essa barreira hematoencefálica. Então, não te dão sono, não te dão fome, você consegue continuar nos afazeres do dia a dia ali normalmente. Olha, gente, você que precisa desses atendimentos, comenta já, eu quero, doutora. Pra gente poder mandar todas as informações para vocês, marcar o arroba dela, porque é muito importante, todo mundo tem essa crise. E uma das perguntas que eu recebi aqui, essa pessoa, ela tem crise respiratória quando está perto de animal, Certo. cachorro, gato. Muito comum. Isso é muito comum. Muito comum. Então, qual é o melhor caminho para essa pessoa não ter animais? Porque hoje em dia quase todo mundo tem, gente. Eu sou uma das poucas pessoas que não tem, porque eu também tenho crise quando chego muito perto. Pode ser em qualquer lugar, pode ser o cachorrinho mais limpo, não adianta. Bela, isso é uma questão recorrente no consultório, né? Muitas pessoas vêm, eu sou alérgica a gato, mas eu tenho 5 gatos, Aí, né? E a gente pega amor pelos animais, eu não tô aqui pra dizer que pra ninguém nunca sairá da minha boca pra você se desfazer do seu animalzinho, do seu bichinho de estimação. Até porque existem soluções muito eficazes pra você manter os seus animais de estimação e você conseguir viver e conviver muito bem com o seu nariz e com eles, tá? Existe uma coisa chamada vacina para rinite, que é a imunoterapia. A gente vai dessensibilizar você ao cachorro, ao gato, vai lá no seu sistema imune, essa vacina, e vai transformar ali aquele sistema imune em um sistema imune dessensibilizado àquele animalzinho. Então você consegue manter os seus bichinhos e virar uma pessoa curada ali da rinite, tá? É o mais próximo que a gente tem de uma cura. A gente não fala em cura completa porque a gente não consegue fazer isso com 100% das células do sistema imune, mas a gente consegue fazer isso com uma gama grande delas e deixa você num status praticamente de não sou mais alérgica, eu era alérgica, mas agora não sou mais alérgica. ex-alérgica. Ex-alérgica. Então é super interessante a imunoterapia ou vacina para rinite, é uma opção excelente do que a gente tem para rinite alérgica, sem dúvida, é a minha preferida. Que legal, gente. E outra pergunta, doutora. Eu só falto morrer quando estou perto de mofo. Eu compreendo. Bela compreende todas as queixas de vocês, gente. Eu só falto morrer também, gente. Pode ser em qualquer lugar, não adianta. Para o mofo, Bela, a gente também tem a dessensibilização, tá? A gente consegue dessensibilizar para os aspergillos, para os fungos do ar. Então, a gente também consegue fazer essa vacina.
e de sensibilizar. Claro que a vacina tem um tempo, né, para ela conseguir o seu alcance máximo, ali é um tratamento mais ou menos que dura em torno de 2 anos. Então, nesse período, você não vai ficar morrendo toda vez que você encontrar um mofo na sua frente. Você vai tratar o seu nariz, desinflamá-lo com sprays nasais específicos ou antialérgicos. Hoje em dia também a gente fala muito de probiótico para rinite alérgica, que ajuda bastante. Lavagem nasal, controle do ambiente, né, Bela? Não adianta você dizer para mim, eu te dar a melhor medicação do mundo, você dormir numa parede, junto de uma cama, numa parede cheia de mofo. Eu vou enxugar gelo para sempre. Jamais. Então, a gente tem que controlar o ambiente também. Mas, para esses casos de mofo, também existe vacina. Também é uma coisa que a gente pode cuidar muito bem. E como lidar com poeira, sendo que isso é algo que não podemos evitar? Não dá, né? Não dá para exterminar a poeira do mundo, né? Nossa, quem dera se pudesse. Mas a gente tem como fazer um ambiente mais livre de poeira, sim. O ambiente que a gente precisa se preocupar mais é o ambiente de quarto, que é o ambiente que a gente passa mais tempo da nossa vida. Então, no quarto, a gente vai evitar coisas que podem acumular poeira. Bichinhos de pelúcia, coleções de qualquer tipo, livros empilhados na cabeceira. Sim. Cortina, tapetes, então a gente vai evitar isso. No quarto do alérgico, ele precisa ser um quarto minimalista. Né? Precisa ter o mínimo de objetos ali possível para não acumular poeira. Uma dica também super interessante é não varrer, né, o quarto do alérgico, porque se você varre com vassoura, você acaba levantando aquela poeira. Verdade. E a poeira se acumula. Verdade. No quarto do alérgico, a gente precisa fazer um pano úmido, né, no chão, e uma aspiração com um aspirador com um filtro específico que chama-se EPA, HEPA. É um filtro específico que filtra essas partículas de poeira com mais afinco do que os outros filtros. Então, esse é um bom aspirador para o alérgico. E outra pergunta, que é a última, inclusive, mas eu acho que é uma das mais importantes. Como lidar com os bebezinhos quando tem essa crise, doutor? Entope o narizinho, eles não conseguem respirar, não conseguem falar, fica chorando, Sim, é tão ruim triste. Pra comer, né? Ó, bebezinho muito pequenininho, abaixo de 6 meses ali, a recomendação é muita lavagem nasal, a gente pode fazer até inalação com soro fisiológico, controlar bastante o ambiente. Mas acima de 6 meses, a gente já consegue começar com alguns antialérgicos, são seguros, né? Dependendo de como for essa situação dessa criança ali. As alergias, elas costumam se consolidar mais ali depois dos 4 anos, mas a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, crianças menores de 4 anos já com muitos sintomas alérgicos. Então, a gente vai controlar o ambiente, a gente vai fazer muita lavagem nasal. Claro, evitar ao máximo ali o tratamento medicamentoso, né? Bebê, a gente evita ao máximo as medicações, mas se necessário for, existem opções seguras para bebezinhos também. E essa época é a época que o hospital tá cheio de bebezinho doente, chorando. Sim. E o que tem a ver o nariz com a garganta? Porque a maioria deles, quando tem esse problema no nariz, também inflama a garganta. Sim. Eles são ligados, né, gente? O nariz, o ouvido e a garganta, eles são ligados. A via aérea é única. A gente divide, porque a gente é homem, né? A gente gosta de dividir as coisas pra gente estudar. Mas o corpo é um só, é um contínuo ali. Então, principalmente as gripes, resfriados, elas gostam de começar naquele arranhadinho da garganta. Isso. Depois vem pro nariz, aquele catarro, nariz mais entupido. Então, normalmente, esses vírus respiratórios que circulam muito agora no outono e inverno, gostam de fazer essa rotina aí. Eles arranham a garganta, depois vem pro nariz. Então, não é incomum a gente ter esses sintomas concomitantes juntos ali nas crianças. Ok, gente, já passou o nosso tempo, 1 hora passou voando e eu tinha aqui tanta pergunta para fazer para a doutora, mas separei aqui as principais. Espero poder ter ajudado vocês sobre essas expectativas. E doutora, fala como que você tá no seu Instagram, o telefone para quem quiser te procurar. Eu tô à disposição, gente, se vocês quiserem continuar esse papo, perguntarem para mim alguma dúvida. Vou ter o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês. Lá pelo Instagram, @doutora_DRA, Natália com TH, Campos, tudo junto. Então, @DRA Natália Campos. Também no Instituto Premier, @Instituto Premier. Eu também tô por lá, também respondendo as dúvidas de vocês.
Olha, vamos marcar aí todos nós juntos lá, todos os meus amigos viciados em Nelsoro, vamos Por todos favor. nos libertar com a Vou ter que abrir doutora. uma agenda nova, né, gente? Né? Pra atender. Eu vou mandar para todos eles. Gabi, Aninha, tem um monte de gente viciado. Vamos. A irmã que Minha irmã ronca. que ronca, gente, a Já principal. contei uns 5 pacientes aqui. Já tenho 5 pacientes aqui. Olha, vou mandar esse corte para todos vocês para que a gente possa ir lá, ok? E Deus abençoe, doutora. Muito obrigada. Bela. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi ótimo. Foi um prazer te Ficaremos ter aqui mais tempo, hein, Bela? Ai, com certeza. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte Porque tem 2. mais perguntas. Se vocês perguntarem bastante coisa, a gente faz a parte 2. Combinado. Você que gostou do vídeo, deixe o seu amém, deixe o seu comentário, curte e manda para quem precisa saber dessas informações, porque graças a Deus tem cura para tudo isso, gente. Sim. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo.